Boa noite, meus irmãos, que o Senhor, por meio da sua graça, sua bondade, da sua misericórdia, continue sustentando, fortalecendo a vida dos irmãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Gostaria de pedir a vocês que abrissem a palavra de Deus, pudessem acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Antes, vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a vida da humanidade, da nação, dos governantes. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós queremos te louvar também por Cristo, que espontaneamente deu a sua vida por nós. Nós queremos, ó Pai, te louvar pelo Deus Espírito que habita em nós. Queremos louvar a Ti pela Tua Palavra, nossa única e infalível regra de fé e prática. Nós também queremos suplicar ao Senhor pelo presidente, governador, pelo prefeito, suplicar ao Senhor por todos os profissionais da saúde. Queremos mencionar aqui o nome dos nossos irmãos Nayara, nosso irmão Marcelo, nossa irmã Cristiane, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo o mal. Também queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor todos os demais que dia após dia têm que ir ao trabalho, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo o mal. Ser conosco, ajuda-nos agora no estudo e na compreensão da Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel foi comissionado por Deus para falar à nação de Israel. Esse comissionamento, ele aparece estar aqui registrado no livro do profeta Ezequiel, precisamente no capítulo 3. O capítulo 3, a partir do versículo 4, você tem o comissionamento do profeta. Veja, Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Veja que Deus apresenta Ezequiel a nação que ele vai profetizar, que ele vai pastorear. Essa nação, Deus a descreve aqui, e isso de forma negativa. No versículo 7, no final, diz que é de fronte obstinada e dura de coração. Também veja que no versículo 9, no final do versículo, ele diz, porque são casa rebelde. É interessante a maneira que Deus lida com os seus filhos. Deus não oculta dos seus filhos as dificuldades que eles haverão de enfrentar. Quando Deus vocaciona alguém, quando Deus o comissiona, Deus coloca diante dessas pessoas os desafios, as dificuldades que eles haverão de enfrentar. Também é certo que Deus vai mostrá-los exatamente o preparo que eles receberão da parte de Deus naquilo que eles vão enfrentar. Deus apresenta ao profeta Ezequiel a nação, as dificuldades que ele vai enfrentar, mas o próprio Deus prepara ou vai preparar o profeta para lidar com esses desafios. E aí veja só, exatamente no versículo de número Ezequiel capítulo 3, vamos voltar lá, Ezequiel capítulo 3, veja o que Deus diz no versículo 9, fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira, não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então Deus mesmo vai fortalecer o profeta e vai dar a ele a capacidade de ser mais firme, mais duro do que o que eles imaginavam. Mas agora, voltando para o capítulo de número 37, Deus vai dar ao profeta uma visão. O Senhor mesmo vai levar pelo Espírito ele a um vale de ossos secos. Diz que esse vale está cheio de ossos secos. O Senhor o faz andar ao redor deles. Ele diz no versículo 2 de Ezequiel 37, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. A visão, ela é caótica, é desoladora.
Deus mostra isso ao profeta. Ao fazer isso, Deus vai fazer agora uma pergunta. Após mostrá-lo, após levá-lo ao vale de ossos secos, deixá-lo caminhar em meio a esse vale de ossos sequíssimos, o Senhor faz uma pergunta ao profeta. A pergunta está aí no versículo de número 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? A pergunta que Deus faz ao profeta é interessante e desafiadora. Ela é interessante porque isso vai revelar aquilo que o profeta crê acerca do poder de Deus, acerca da soberania de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer com que esses ossos voltem a reviver. Deus também é soberano para utilizar pessoas para fazer a vontade dele e esses ossos voltarem à vida. Então Deus faz essa pergunta. Mas essa pergunta também ela é desafiadora, porque o próprio profeta pode ser um instrumento de Deus para essa nobre e árdua tarefa. O profeta responde, e aí está no final do versículo de número 3. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Resposta sábia. Ele coloca diante de Deus e o Senhor sabe. Porque de fato é Deus que sabe todas as coisas. Ele não diz que sim, que isso vai acontecer. Ele não diz que não. Ele não é tão otimista nem pessimista. Pelo contrário, ele crê no poder de Deus. Ele crê na soberania de Deus. E ele sabe que Deus é capaz de fazê-los reviver ou não. Basta ele querer. Daí o Senhor diz a ele o que ele tem que fazer. Lhe apresenta a primeira ordem. Após obter dele essa resposta, o Senhor apresenta a primeira ordem. Essa primeira ordem vai exatamente do versículo 4 ao versículo 6. Versículo 4 ao versículo 6 diz: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É interessante que nessa primeira ordem, o Senhor exige dele que pregue a palavra. Veja no versículo de número 4, disse-me ele, profetiza a estes ossos e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é de extrema importância, principalmente no nosso dia a dia. Algumas igrejas, elas chegaram ao caos, algumas caminham para o caos. Alguns crentes, alguns líderes evangélicos estão chegando ao caos, já estão numa situação crítica, exatamente porque abandonaram a palavra. Diante desse quadro desesperador, desolador que o profeta se depara, o Senhor dá a ele a ordem: prega a palavra. A palavra é aquilo que Paulo nos diz em Romanos 10, que vem a fé. Ele diz: a fé vem pela pregação. E está isso aí em Romanos capítulo 10, e nós vamos lá. Romanos capítulo 10. Os irmãos podem acompanhar. E aí vejam, Romanos 10, versículo de número 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se a fé ela vem por meio da pregação, se a fé é alimentada por meio da pregação da palavra,
A fé também ela é diminuída, a fé vai se desfazendo na vida da pessoa à medida que ela abandona a palavra. E veja também lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo vai mostrar a Timóteo os desafios do pastoreio naqueles dias. E aí, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1 apenas, 2 Timóteo 3, versículo 1, Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nesse momento, Paulo vai mostrar como serão os homens, e os últimos dias se refere ao período desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então estamos vivendo os últimos dias. O que fazer, já que nós estamos vivendo em tempos difíceis? Capítulo 4, versículo de número 3, Paulo diz: prega a palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental. Alguns irmãos que nasceram no lar evangélico, cresceram no lar evangélico, se distanciaram. E à medida que eles se distanciaram da palavra, eles foram se distanciando de Deus e das coisas de Deus. Eles foram desanimando, eles foram se distanciando de Deus e da casa de Deus. Por isso, agora em que a nação de Israel está nessa situação crítica, a ordem de Deus para o profeta Ezequiel é: prega a palavra. O que o profeta vai fazer? Veja que no versículo de número 9, no versículo número 7, o profeta diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Veja que o profeta, ao ouvir a ordem de Deus, ele diz que fez exatamente como foi ordenado. Essa é a função do pastor, essa é a função da igreja, ter um apego cada vez maior à palavra. É a palavra que é a nossa única e infalível regra de fé e prática. À medida que a liderança, à medida que os liderados se afastam da palavra, gradativamente a situação ficará cada vez mais crítica. É preciso que nós nos apeguemos à palavra. A única maneira para sermos revitalizados, sermos revigorados espiritualmente, é nos apegando à palavra de Deus. A situação da nação era crítica. Veja que a nação de Israel, o povo de Deus, a situação era tão crítica que Deus apresenta ao profeta, nesse capítulo, algumas situações, ou algumas palavras que mostram como a nação está. Ele diz um vale de ossos sequíssimos. Mas veja no versículo de número 9, bem no final do versículo: e assopra sobre estes mortos. A nação de Israel estava como vale de ossos secos, a nação de Israel estava como mortos. Veja também aí no versículo de número 12: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. O povo já estava como que sepultado espiritualmente. Também você pode analisar aí no versículo de número 11: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É dificílimo lidar com uma pessoa que perdeu a esperança. Era essa a situação. E a ordem de Deus ao profeta, a primeira ordem é: prega a palavra.
Naqueles dias, a palavra era transmitida diretamente ao profeta. O profeta apenas falava aquilo que Deus lhe ordenava. Por isso, um termo tão comum no Antigo Testamento é assim diz o Senhor. Era esse um termo tão comum utilizado pelos profetas na Antiga Aliança. O profeta prega a palavra. A segunda ordem que Deus dá ao profeta está aí no versículo de número 9, porque depois que ele profetizou, houve mudanças. E ele nos diz no versículo 8 que ele olhou e disse que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9, o Senhor dá uma outra ordem. Então ele, Deus, me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. É uma linguagem um pouco confusa, né? Profetizar ao Espírito. A ideia de aqui profetizar ao Espírito é orar, é clamar, é interceder, pedir a Deus que o Espírito venha agir, porque somente o Espírito é capaz de dar vida àqueles que estão mortos. Somente o Espírito é capaz de regenerar. Somente o Espírito é capaz de dar esperança àqueles que estão sem esperança. Então, a ideia aqui do versículo 9 é que o profeta venha aclamar a Deus para que o Espírito Santo venha dos quatro cantos e sopre sobre aqueles que estão mortos para que vivam. A oração, ela é fundamental. Nós temos lido vários autores protestantes que mostram a importância da oração, mas nenhum líder nos mostrou a importância e relevância da oração como o Senhor Jesus Cristo. Ele não somente falou, ele não somente ensinou como orar, bem como ele demonstrou através da sua vida a necessidade de orar, a importância que devemos dar à oração. Deus não vai aqui ordenar o profeta para que ele invente técnicas, para que ele invente estratégias, para que o povo possa reviver. Não. A primeira ordem foi pregar a palavra, a segunda é orar. E são duas coisas essenciais para a vida cristã. E que a gente percebe nas Escrituras que isso estava presente na vida de Daniel. Quando você lê o capítulo 2, quando você lê o capítulo 3, quando você lê o capítulo 6, o capítulo 9, você vai ver que Daniel era um homem de oração. Mas não somente a oração, a leitura da palavra, você vai ver exatamente no capítulo 9 que ele está lendo os escritos do profeta Jeremias. Isso é fundamental, a oração. E quantas vezes nós temos disponibilizado o nosso tempo para tantas atividades? Nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, nós precisamos ver isso, precisamos ver aquilo outro, e damos tão pouca importância à oração. Precisamos entender, à luz das Escrituras, a importância da oração. E aqui está algo que é essencial, não somente para a sua vida, mas também você se colocar à disposição para interceder pela vida de outros. Ezequiel agora está clamando, não é em favor da sua vida. Pelo contrário, ele está orando pela nação, clamando a Deus para que o Espírito venha agir na vida daqueles que estão mortos, para que eles possam reviver. O que vai acontecer aqui? A primeira ordem, ele obedeceu. A segunda ordem,
Qual vai ser a postura do profeta? Versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Que Espírito foi esse? É mais fácil entender que o Espírito aqui, que o profeta se refere, seja exatamente o Espírito Santo, porque no versículo 14 nós temos: porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Era o Espírito que haveria de agir na vida deles, havia de entrar na vida deles e fazer com que aqueles que estavam sem esperança passassem a ter esperança, aqueles que estavam mortos fossem agora vivos espiritualmente. Meus irmãos, veja a ação de Deus, levantando o profeta para duas atividades, para que aquela nação fosse revigorada, fosse revitalizada: pregação e oração. Você percebe que no versículo de número 10, ele diz que ele profetizou como o Senhor ordenou, o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Nós precisamos valorizar a cada dia a leitura da palavra e a oração. Nós temos visto nessa pandemia muitos cristãos desanimados, muitos cristãos que antes assistiam com avidez, com dedicação, com afinco às lives, às pregações da palavra de Deus, hoje se encontram tão desinteressados, já não têm tanto apreço, tanto apego. O que fazer para revitalizar? O que fazer para ter a mesma disposição, a mesma vontade? Não é abraçar nenhuma técnica nova, não é abraçar nenhum conceito moderno, é apenas se atentar para aquilo que já está na palavra, é nós nos dedicarmos à leitura, nos dedicarmos à oração. Porque vivemos em um mundo caído, em que nós somos tentados, somos desafiados, em que as ofertas deste mundo são terríveis. Nós precisamos buscar a cada dia mais e mais leitura da palavra, meditação na palavra e orarmos. O caos está aí, as dificuldades cada dia se agravam mais e mais, e como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, os tempos, os dias que nós estamos vivendo são difíceis. Como vamos resistir? Como vamos lidar com toda essa situação? Nos apegando à palavra e a oração. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê a cada dia a graça de buscar aqueles que estão perdidos, mas que nós não venhamos descuidar da nossa vida espiritual. Que nós não venhamos apenas ter o conhecimento da verdade, mas que nós venhamos a viver, a praticar a verdade. Que nós não venhamos apenas falar sobre a importância da oração, mas que nós venhamos praticar a oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. O Senhor, naqueles dias, levantou o profeta
mostrou ao profeta a situação em que a nação estava e deu ao profeta aquelas duas ordens, onde ele deveria pregar a palavra, onde ele deveria orar, clamar ao Senhor, pois a nação estava como que um vale de ossos secos. A nação estava morta, sepultada, estava sem esperança. O Senhor levantou, Pai, o incumbiu dessa nobre e árdua tarefa. Em nossos dias, Pai, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas já pensam em abandonar a fé. Por isso clamamos a Ti, que desperte essas vidas, para que elas entendam a importância que há na leitura da palavra, a importância que existe na prática da oração. Sê com elas. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi muito bom estar com vocês e até um outro momento, se Deus quiser.